Boa noite, senhoras e senhores. Bostólogo Paulo Giraldelli bosteja sobre socialismo. Tudo que o povo mais gosta de assistir no meu canal. Bostólogo bosteja. Então, o Bostólogo Giraldelli, para quem não sabe, é aquele que produziu a obra-prima que eu fiz um react aqui no canal, que é o Giraldelli jorra um chafariz do mais puro extrato de diarreia. Então, ele fez um vídeo agora falando sobre o Monark e o fato de o YouTube ter desmonetizado o Monark, que se chama Monark Esperneia contra o YouTube. E ele falou muita besteira sobre capitalismo, socialismo. O Giraldelli, ele é um grande gênio da geração de pura bosta. Então, ele tem uma capacidade de falar bosta muito grande, e por isso que... se ele tiver muito recorrente aqui no canal, vocês me perdoem, por culpa de vocês também, que vocês clicam nesses vídeos. Então, ele falou o seguinte, ele falou que os três patetas, que é o Kim, Monark e o Adrilles, defenderam, ele toma cuidado de falar, que não quer ser processado, que eles não defenderam o nazi, só que ele fica associando eles com o nazi o tempo todo no vídeo, né? Ele associa, aliás, a direita como um todo ao nazi. Se você não é de esquerda, você já está associado ao nazi pelo Paulo Giraldelli. Então ele fala que eles defenderam a liberdade ou descriminalização do nazi. Ele falou que o Kim é anarcocapitalista. Eu não sei de onde ele tirou isso, né? Para ele, se você perguntar para o Paulo Giraldelli qual é a lista dos anarcocapitalistas do Brasil, ele vai dizer que é o Olavo, o Pondé, o Kim... Aí ele vai fazer uma lista dos anarcocapitalistas do Brasil. E vai ser mais ou menos isso. Então, quem quiser mais detalhes, assista lá a obra-prima, que eu fiz o react, do chafariz. Então, ele é tretado com o Henri Bugalho, disse que a esposa do Henri Bugalho usa strap-on nele. Não sei se isso é verdade, se alguém souber, coloque nos comentários. Enfim, ele faz esse tipo de comentários aí, pessoais, que eu não vou comentar. Então, o Monark foi o que mais se ferrou, já que o Kim e o Adrilles estão aí seguindo sua vida, mas o Monark está tendo um monte de dificuldades. Eu já fiz muitos vídeos sobre isso. E ele falou que é errado comparar ao PC Siqueira, comparar o Monark ao PC Siqueira, porque o PC Siqueira falou uma frase ali, uma besteira qualquer, e investigaram e descobriram, né? Como se... como se não pudesse ter acabado com as evidências, que ele não feriu, não abusou de ninguém, enfim, mas a mãe, segundo ele, tirou uma foto da filha ou botou a filha numa live lá, sei lá. Isso não é abuso, né? Não tem que investigar isso, né? Ninguém sabe o que aconteceu, não aconteceu nada, tchau. Não que eu também não tô acusando nada, não, né? Daqui a pouco vai ser processado aí também. Mas é o seguinte, o PC Siqueira, ele falou uma frase de que ele ficou aroused, que se traduz sexualmente excitado, com uma menina de 6 anos. Aí isso não é motivo para cancelamento, tem que ficar tudo bem. Tudo bem, deixa pra lá, né? Isso é normal, né? Vamos normalizar isso, né? Talvez o Paulo Giraldelli queira mesmo normalizar, porque se você colocar aí no Google Paulo Giraldelli, você vai ver um monte de coisas engraçadas aí, né? Coloque aí pra você ver o que o Paulo Giraldelli acha sobre isso. É uma coisa assim tão bizarra, tão abominável, que eu nem vou me lembrar de cabeça. Então o Monark defendeu algo que é crime. Isso é um absurdo. Então... olha o nível de relativismo da esquerda. Isso aí é um filósofo na esquerda, tá? Um cara, um dos os mais sábios filósofos da esquerda. Ele fala que o monarca defender a liberdade de expressão, de todos expressarem, todos terem um partido, isso é um crime, grave. E tudo bem ele ser acusado desse crime, julgado por esse crime. Mas o PC Siqueira... aí não tem nada errado com a fala do PC Siqueira, né? Então ele fala depois que as pessoas que defendem monopólios defendem o capitalismo. As pessoas defendem monopólios porque defendem o capitalismo. E essas pessoas, ele está dizendo, aqueles que defenderam o monarca.
E se chegassem ao nazi, o monopólio seria forçado. Ou seja, ele já implica, se você defende o capitalismo, e talvez nazi, né? Os capitalistas pensam assim, eu defendo o capitalismo, assim, trocas voluntárias, e talvez uma câmara de gás ali, né? Porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Assim, eu defendo o mercado, trocas voluntárias, você tem sua propriedade, mas se sobrar um capital aí, faz uma câmara de gás também, né? Ele quer que seja assim o capitalismo, né? O capitalismo está à beira do nazi, né? E do Bolsonaro também, ele associa tudo isso junto. E se quiser ver a obra-prima dele associando essas coisas juntas, é lá o chafariz. Tá? Então, ele fala, se vocês quiserem realmente defender a liberdade de mercado, aqui começa a ficar bom, né? Paulo Giraldelli não decepciona, né, no bostejamento. Aí ele fala, se você quer mais liberdade de mercado, você deve adotar uma posição mais liberal à esquerda. Porque ele fala que o capitalismo não força a livre competição. Por isso é que se formam os monopólios. Então, olha só, o capitalismo, ele não força a livre competição, por isso que se formam os monopólios. Aí, como o socialismo força a competição, então o socialismo defende o livre mercado. É sério. Não tô inventando isso. Vai lá no vídeo dele ver. Então o socialismo defende a livre competição, enquanto o capitalismo defende o monopólio. Então, portanto, o capitalismo é autoritário, ele falou isso, vocês que são capitalistas defendem um regime autoritário, e se vocês quiserem defender uma coisa mais liberal, sejam socialistas, né? Tá, aí é o seguinte, primeiro, o capitalismo que os libertários e os anarcocapitalistas, já que você está falando dos anarcocapitalistas, né, Giraldelli? Apesar do Kim não ser anarcocapitalista, nem o Pondé, nem o Olavo, mas já que você quer falar sobre isso, o anarcocapitalismo defende a propriedade privada. Né? O anarcocapitalismo libertário, baseado na ética libertária, defende a propriedade privada. O que é a propriedade privada? Ela é uma regra que, se for seguida, resulta na liberdade de mercado e na concorrência. Por que resulta na concorrência? Porque um monopólio é quando uma empresa usa a força monopolística do Estado para agredir outras empresas, para agredir concorrentes. Se uma empresa não agride concorrentes, então a gente está na livre concorrência, porque as outras empresas são livres para concorrer. E o YouTube, de fato, ele não é um monopólio total. Existem pessoas que migram do YouTube para outras plataformas. Stefan Molyneux migrou, Alex Jones migrou, tá? Tudo bem que são exemplos, eu não defendo esses caras, tá? Só que é claro que todo mundo que migra do YouTube é direitista. Por quê? Porque nenhum esquerdista é cancelado, porque a elite é esquerdista. Vocês, esquerdistas, que se dizem defensores do trabalhador, do proletário, do oprimido, na verdade, vocês são defensores da elite. Isso aí é papo furado, é conversinha pra enganar trouxa, que vocês defendem oprimido. Não defendem oprimido coisa nenhuma. Oprimido é quem acorda 4 horas da manhã, pega um ônibus pra trabalhar, pra pegar um ônibus que vai cruzar meio estado pra trabalhar e voltar pra casa todo dia. Isso aí que é oprimido. Essa pessoa aí, ela quer mais capitalismo. Ela quer pagar menos imposto. Ela quer mais liberdade de poder fazer acordos e ter empregos. Empregos que a esquerda quer proibir, baseado em leis trabalhistas, que na verdade são proibições trabalhistas. Toda vez que você vê a palavra lei trabalhista, entenda proibição trabalhista. Quando você vê a palavra salário mínimo, entenda salário zero. Porque significa todos os salários abaixo do mínimo vão virar zero. Magicamente. Todos acima vão continuar iguais. Então, o oprimido, o trabalhador de verdade do mundo real, o oprimido, ele quer mais capitalismo, ele quer pagar menos imposto, metade do tudo que ele ganha é imposto, ele paga imposto, ele quer poder fazer trocas voluntárias que ele não pode, porque o Estado não deixa, por causa de um bando de vagabundo comunista, esquerdista, que proíbe e chama isso de lei trabalhista, e ainda faz um terrorismo psicológico, dizendo que está fazendo isso a favor desse cara, desse trabalhador. Então, por definição, se você não tem monopólio, você tem propriedade privada.
O que significa ausência de monopólio? Significa eu sou livre para usar a minha propriedade privada para fazer comércio com outros. Como é que você, que se diz socialista, se diz antimonopólio? A ausência de monopólio é a presença da propriedade privada. Fim. Se não é monopólio, é propriedade privada. Fim. Como que você vai fazer uma livre competição sem propriedade privada? Competição de quê? Eu vou competir com o quê se eu não tenho propriedade? É um erro básico de lógica. Simplesmente não tem nenhuma lógica. Você vai competir com o quê? Ah, eu não tenho propriedade privada, mas vou competir. Cara, isso aí é um filósofo, um mestre de postologia, só se for, né? Porra. Então, deveria adotar uma posição mais liberal à esquerda. Não existe liberal à esquerda. Esquerda significa não vai haver propriedade dos meios de produção, ou vai haver uma centralização do planejamento da economia, e essa centralização significa que você não é livre. Se você for livre, não é centralização do planejamento da economia. E não é tirar a propriedade privada dos outros. Se você é livre, você tem sua propriedade. Assista o meu vídeo. Não existe liberdade sem propriedade. Só teve 2.000 views. Aí eu boto bosteja, bosta, giratória, aí tem 10.000. Né? Assista os vídeos de teoria também, são importantes, porque eles são a base desses outros vídeos que eu respondo às pessoas. Então tá lá, não existe liberdade sem propriedade. Muito importante aí para você entender o que eu estou falando aqui. E que refuta o Paulo Giraldelli. Então, para o Giraldelli, o capitalismo é autoritário, mas o socialismo é libertário. Mentira. Se você tem liberdade social, ou seja, eu posso agir sem interferir na ação do outro, significa que você tem algo que delineia os recursos escassos que eu posso usar e o que o outro pode usar. Se você não delinear os recursos escassos que eu posso usar e que o outro pode usar, não tem como eu agir sem interferir na liberdade do outro. Então não é liberdade. Então a livre competição e a liberdade só existem com propriedade. Sem propriedade é impossível eliminar conflitos e logo vai haver uma vontade arbitrária sendo imposta. Essa vontade arbitrária sendo imposta vai ser um monopólio. Então não tem como haver uma ausência de monopólio sem propriedade. Aí ele fala, o YouTube é uma empresa privada. Nem tanto, porque Susan, que é a CEO do YouTube, e Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, já pediram mais leis de regulação das mídias sociais. O que é isso? Vou repetir e vou explicar. Susan e Zuck, CEO do YouTube, do Facebook, já pediram mais leis de regulação das mídias sociais. O que isso significa? É uma grande empresa querendo regular seus concorrentes. Porque você acha que essas leis vão ter efeito sobre o YouTube? Vão restringir o YouTube? Não, elas vão restringir os concorrentes do YouTube. Vão fazer com que você não tenha opção. Você vai ter que aceitar as regras dele agora com o Estado atrás garantindo. E aí sim o YouTube se tornaria um monopólio, se ele tiver o Estado por trás. O YouTube hoje não é um monopólio, existem outras plataformas de vídeo. Pessoas que são banidas do YouTube vão pra lá, por isso que o YouTube não pode banir todo mundo que ele quer, porque senão vai haver uma debandada do YouTube e um cancelamento do YouTube. Não pense que o YouTube não pode ser cancelado, ele pode ser cancelado. E é isso que eu acho que deveria acontecer, o YouTube um dia ser cancelado, mas a gente tem que, aos poucos, construir isso. Os canais aqui, libertários do YouTube, ele já tem uma cópia do canal no Odyssey, no Library. Eu vou fazer minha cópia também, só não fiz porque sou preguiçoso, mas vou fazer. Porque um dia acho que a gente vai precisar. Então o YouTube não é um monopólio, ele só é uma empresa que deu muito certo. E é bom que ela tenha dado muito certo, mas também é bom que outras deem certo. Né? E a gente precisa estar vigilante sobre isso antes que o YouTube comece a realmente se tornar um monopólio, que é quando ele vai usar o Estado para regular os seus concorrentes. Ele ainda está nos primeiros passos de fazer isso, a gente precisa estar vigilante sobre isso. Eu já estou falando há anos que isso vai acontecer. Né? Não é assim, que lindo, empresas privadas, todas são lindas. Não é assim que o libertário pensa. O libertário sabe que uma empresa, quando ela cresce demais, acima da concorrência, ela vai usar o Estado. Mas é por causa do Estado que ela consegue se tornar uma corporação e um monopólio. Então, como seria o socialismo liberal? O Giraldelli falou que no socialismo liberal se força a concorrência.
Como é que se faz isso sem propriedade privada dos meios de produção, né? É uma ditadura, né? Como é que você vai forçar a concorrência? Você vai ter um órgão central, uma ditadura, um poder central político, que ele vai ser o maior de todos os monopólios. Então, para não ter monopólio, eu vou fazer o maior monopólio de todas as coisas. E que interesse você acha que esse monopólio vai seguir, né? O dele próprio, né? É o que acontece hoje. O dele próprio vai ser o quê? Lucrar. E como ele vai lucrar? Com grandes empresas aliadas a ele. Ah, já é o que acontece hoje, né? Ah, que coincidência, né? Isso que você está falando já é o que existe hoje. Então, aí ele fala, os defensores do capitalismo ou são liberais conservadores ou nazi. Ou eu sou bolsominion que faz manifestação no MASP, ou nazi. Ou assim, eu ponho o bigode, suástica e tenho aqui um quarto, as bandeiras com suástica e tudo, né? Só tem essas duas opções. Não existe um outro tipo de pessoa que não é nenhum desses dois aí, né? E que seja libertário. Todos que querem que o monarca volte deveria ir para a esquerda. Ué, na esquerda você tem o Jones Manuel e o Giraldelli é brigado com todos eles, né? Com Bugalho, Humberto Matos, Jones Manuel. Essa aí é a sua esquerda. Aí você mesmo não gosta deles e tá reclamando, né? E ainda quer mais gente assim. E aí ele disse que a esquerda não defende o monopólio, defende algo que seja público. Se é público, não é propriedade privada. Se não é propriedade privada, não é livre concorrência. E se não é livre concorrência, é monopólio. Tem como ser mais claro do que isso, né? Então, não tem como alguma coisa ser pública e ser livre concorrência. Na verdade, não tem como uma coisa ser pública. Propriedade pública não existe. Ou é propriedade privada, ou é monopólio. Essa propriedade pública aí é uma fantasia. É um quadrado redondo, uma fantasia da imaginação. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você quiser ajudar esse trabalho, você pode dar o seu like e inscrição, que já ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas. Ou você pode ajudar também com Pix ou se tornando membro do canal, onde você vai ter acesso às aulas de economia austríaca, austrolibertarianismo e filosofia. Já existem mais de 60 aulas disponíveis para os membros, então vale muito a pena você se tornar membro do canal. Muito obrigado e até a próxima.